E essa série chama-se A Palavra da Profecia. A Palavra da Profecia. E a glória do homem, a vida do homem é como a erva do campo. A vida de um homem é como a erva do campo. E a glória dele é como a flor da erva. Glória. O homem é como a erva. E a glória dele como a flor da erva. Seca-se a erva, diz o profeta Isaías, e cai a sua flor. Mas aquele que guarda a palavra do Altíssimo, este permanece para sempre. Aqui é viver a palavra. Quando a gente vive a palavra, o que a gente fizer pode, aos olhos dos homens, parecer não dar nada. Pode ser um fracasso aos olhos do que a gente está fazendo aqui, tem peso de honra, de glória eternos. O que a gente está fazendo aqui nessa noite, independente do que está acontecendo no mundo lá fora, nós estamos aqui para adorar, para bem dizer, e é algo que vai permanecer para a eternidade. A recompensa, a galardão. E o nosso Salvador, o nosso Mestre, a razão da nossa vida, ele disse que se a gente até um copo d'água, a gente der um profeta, na condição de profeta, a gente vai receber galardão porque deu um copo d'água a um profeta. Aquilo que a gente faz para a glória do nosso Pai, na presença dele, a grande recompensa. É isso que está escrito. A grande, não é pequena não, gente. É grande recompensa. Nessa série sobre a palavra, desde o princípio, o nosso Pai manifesta que existe um poder muito grande para a igreja. Então, amados, a revelação da Escritura fala que a nossa palavra tem grande poder. E está ensinado para a igreja que quando a igreja fala, as coisas acontecem. Por quê? Que nenhuma profecia da Escritura veio de particular elucidação humana, de imaginação dos homens, vontade humana. Foi os apóstolos, os profetas. O que é que eu vou falar hoje? Inventaram alguma coisa. Não foi particular vontade dos homens. Mas foram homens santos que falaram da parte do Altíssimo, movidos pelo Espírito dele. Amém? Então veja, aqui são três coisas. Primeiro, homens santos, que é homens que foram separados das coisas do mundo. Se você nasceu de novo pela fé, você está vivendo esse processo. Você cada dia aprende a se distanciar das coisas desse mundo. Isso se chama santidade. Amém? O amor ao mundo é inimizade contra o Altíssimo. Se alguém amar o mundo, se constitui inimigo do Altíssimo. Está escrito, estou citando aqui a palavra. Estou citando literalmente, o apóstolo João fala isso. Então, amados, nós não podemos nos deixar moldar pelas coisas desse século. Amém? E aí, amados, como adoradores que somos, nós devemos nos afeiçoar e aborrecer o pecado, as coisas desse mundo. E devemos santificar a nossa palavra. Então, homens santos. Foram homens que decidiram, escolheram, não é porque aparentemente era o caminho mais fácil, não. Eles disseram, estreito é o caminho espinhoso. É estreito e espinhoso, que dá para a salvação, mas são poucos que entram por ele. Entretanto, larga a porta, espaçoso o caminho que dá para a perdição, e são muitos os que andam por ele. O caminho de perdição. Então a gente não escolheu, nós não escolhemos andar em santidade, os profetas não escolheram andar em santidade porque era mais fácil, não. Porque era mais fácil, não. Porque é difícil. É difícil. Na verdade, é um caminho impossível ao homem. Mas não é impossível se a graça do nosso Pai que vai com ele. Amém? Então, esses homens santos, como nós, igreja, somos, precisamos ser. Né? O homem aqui é termo genérico, é o ser humano. Homens santos falaram da parte do Altíssimo. O que é que significa essa expressão? Falar da parte do Altíssimo. Quer dizer, foi ele quem os comissionou. Foi ele quem mandou eles irem. Amém? Então, igualmente, eu e você, cada um de nós aqui, fomos também comissionados, fomos também autorizados. Podemos falar como santos e da parte do nosso Pai Celeste. Mas ainda tem uma terceira coisa. Eram homens santos que falaram da parte do Altíssimo, ou seja, ele deu autorização, ele deu legitimidade para eles falarem, mas falaram o quê? Movidos pelo Espírito do Altíssimo. Amém? Então, quando nós falamos, nós precisamos observar a nossa vida. Primeiramente isso, é da nossa vida particular de comunhão com o Pai, que vai sustentar a nossa palavra. Se o profeta, né, se um homem que se declara, como muitos aí procuram se declarar líderes religiosos, né, pastores, mestres, teólogos, para ensinar, procuram um lugar de primazia, de destaque, posição, cargos, função dentro das igrejas, para ensinar, mas se eles não estiverem observando para a sua vida, se eles não estiverem com minúcia, alimentando sua vida na intimidade particular, essa palavra, eles já não vão passar no primeiro critério, porque eles precisam ser homens santos. Então vão ser o quê? Homens falsos, hipócritas, mercenários, enganadores, pessoas que estão apresentando uma fachada, mas sem autorização do Pai, porque não estão vivendo a verdade. Por isso nós somos igreja, nós queremos aprender a profetizar.
Nós queremos que a palavra do nosso Pai na nossa boca, seja a verdade. Então, primeiramente, nós precisamos buscar nele a fonte para andarmos em santidade. Amém? Segunda coisa, nós precisamos entender, ter a convicção que nós não estamos falando por iniciativa própria. Ah, porque eu quero falar, eu prego porque eu quero, eu ensino sobre isso ou aquilo. Não, não é o seu querer. Você tem que falar da parte dele. Agora, a terceira coisa qual é? É movidos pelo Espírito dele. Então, você ser movido pelo Espírito dele quer dizer que você busca uma vida de intimidade, a presença. Você busca momentos como esse de portas abertas, momentos como esse de bodas do Cordeiro. Porque você pode fazer coisas aparentemente fiéis à palavra, à Escritura. Mas se você não for na presença dele, na unção dele, se você não estiver vivendo as bodas do Cordeiro, nada disso terá valor. Porque o milagre acontece não é pela força do homem, não é porque o homem aprendeu sobre a Escritura, não é porque o homem aprendeu a ensinar a Escritura com fidelidade. Não, não é isso não. É porque o homem está sendo movido pelo Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos, é o Ruach, é o Espírito, Hagadosh, Santo, o Espírito do nosso Pai em nós. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É o Filho, é Yahusha. E Yahusha, por causa do que ele realizou no madeiro, por causa do seu sangue, a viva, a eterna, a perfeita aliança, ele batiza aqueles que em verdade, aqueles que sinceramente vão para ele. Não precisa levantar a mão em prédio religioso, não. Não precisa fazer show, porque tem gente que levanta a mão até com lágrima. Mas ele quer um posicionamento sério no coração, porque ele não se impressiona com coreografia, com fachada. Ele quer ver uma atitude consciente. A pessoa pode se emocionar, pode como consequência, mas precisa haver um posicionamento sério. Vocês estão entendendo? Amém? Então, essas pessoas são lavadas pelo sangue dele. E o que é que ele faz? Ele batiza as pessoas com o Espírito Santo. O que é isso, batizar com o Espírito Santo? Quer dizer que a partir daquele momento, nós nos tornamos morada do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nem sempre significa estar cheio da presença dele. Ser cheio da presença dele é algo que a nós foi concedido por Yahusha, o mestre, o rei, foi concedido buscarmos uma vida cheia, uma vida de revestimento de poder, que às vezes na Escritura também é chamado de batismo, quando ninguém nunca foi cheio do Espírito Santo e a pessoa se torna cheia do Espírito Santo pela primeira vez, a Escritura também chama isso de batismo. Amém? Então, amados, é uma vida cheia do Espírito Santo que vai fazer você profetizar. E ao longo dessa série, nos desdobramentos dessa série, hoje estamos fazendo quase que uma reintrodução para falar sobre o motivo da nossa série de mensagem. Qual o motivo dessa série de mensagem? Okay? E a base, um dos textos centrais que a gente vai pregar futuramente é justamente Ezequiel 37, do versículo 1 a 14. Mas nós vamos fazer uma explanação sobre a escola de profetas de Elias e Eliseu, sobre outros tantos profetas. A gente vai mergulhar na Escritura, sobre os apóstolos, porque a igreja é uma nação de profetas, porque nós somos chamados a viver a palavra profética. O que é que a palavra da profecia ela pode fazer na minha história de vida, na sua história de vida, sem ferir os eternos decretos do Altíssimo? Não fere. Não pega ele de surpresa, jamais. Mas na eternidade, ele contava com as nossas orações. E há um exercício e um entendimento puro e santo do que é a palavra da profecia, hoje muito desgastado no meio evangelical mundo afora. Não, a gente vai ter aqui um momento profético, etc. e tal. E existem coisas bizarras, contrárias à palavra. Então nós precisamos, gente, como igreja, urgentemente e dedicadamente examinarmos a Escritura para entendermos não somente o que ela significa, mas também uma necessidade que nós temos de viver para desfrutar realidades que estão disponíveis para a igreja, para que a igreja viva em um nível de intimidade, comunhão com o Pai Celeste e tenha experiência de andar com Ele. A Escritura diz para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Altíssimo. Então nós podemos experimentar. Amém? Mas se a igreja não conhece o seu papel, se a igreja fica vivendo uma superficialidade, uma vida carnal, como tem muitos crentes carnais, não estou duvidando da salvação de muitos, não, mas existem muitos, ou quando não são carnais realmente, nem salvos estão, são apenas religiosos. Mas nós, amados, precisamos aprender como alinhar nossa mente à mente do nosso Mestre, porque a gente tem a mente do Mashiach. Nós precisamos desenvolver uma linguagem de fé, uma linguagem santa. Isso tem a ver com quando eu estou no trabalho, isso tem a ver quando eu estou vendo noticiário na mídia. Eu tenho que ter uma percepção santa, porque a minha linguagem, a sua linguagem, meu irmão, é santa. A gente não pode ter duas palavras. Nós precisamos ter uma palavra só.
Então, durante essa série também vou falar sobre a mentira, sobre o engano. E muitos têm a mentira social, que mente para se sair bem socialmente, como se não fosse nada demais. Mas isso tem um peso espiritual muito grande. Ah, o salvo pode mentir? Pode, tanto é que estão mentindo aí? Se a gente fosse ser perfeito, quem seria salvo? Somos salvos por graça, mas mentir é pecado. Mentir fere o espírito do nosso Pai. Mentir nos faz perder coisas grandes que estão acessíveis à igreja. Mas as pessoas ficam flertando com o pecado, como se pecado não fosse, como se houvesse pecado maior ou menor. Pecado é errar o alvo, o propósito do nosso Pai para a nossa vida. E a mentira, ela interfere na palavra profética da igreja, no poder da igreja. Então a gente vai falar sobre isso também em um determinado momento. Amados, nós precisamos falar palavras que estejam alinhadas ao reino, em todo o nosso viver, para que haja uma transformação dos ambientes, uma transformação dos relacionamentos. Falar, há momento de calar e há momento de falar. Há momentos que a gente precisa guardar a palavra, mas há momentos também, se nós não falarmos com sabedoria, com amor, mas cheio do Espírito Santo, porque se a gente se calar, até as pedras clamarão. Então, pode ter certeza que quando você fala a palavra como uma pessoa santa, você está andando em santidade, você busca a santidade no Espírito. Quando você fala da parte do Altíssimo, e principalmente, essas três coisas não se separam, estão unidas, mas principalmente quando você fala cheio do Espírito Santo, isso traz um impacto nas pessoas que estiverem ao nosso redor. Pode ser a maior pedra na nossa vida. É claro que a maioria das vezes, quem está sendo usado pelo maligno, não percebe. Como Pedro ali, no terceiro ano de andar com o mestre dos mestres, não era qualquer professor. Terceiro ano andando com o próprio Salvador. Ele vem com a palavra que Alcha repreende ele, dizendo o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas do céu, do Altíssimo e Alto, mas cogita das coisas dos homens, da terra, de Satanás. Então, às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado que estão falando coisas que estão sendo tropeços para nos tirar do foco, para nos abater, para tirar a nossa força, o ânimo. Vocês estão entendendo? Mas você precisa fazer o quê? Ficar com raiva, rebater, permitir que a tristeza tome conta do seu coração? Não. Vá se encher do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, se encha de autoridade, peça a Ele a palavra, peça a Ele a palavra da sabedoria, e peça a Ele a palavra da revelação, e peça a Ele para falar na hora que precisar falar, cheio do Espírito dele, cheio do Espírito dele. E aí você vai falar, e vai haver transformação. Aleluia, transformação. Então, amados, é sobre isso que nós vamos ministrar nessa série. Grandes coisas estarão disponíveis. Mas no final dessa série de mensagens, será que eu também vou dizer, como disse Isaías, profeta Ixaial, bem parecido com o nome do Salvador, né? Yalcha é o nome do Salvador. E o nome do profeta Ixaial, que traduziram e inventaram o nome de Isaías. Inventaram o nome. Foram dando apelido assim. Ah, esse nome aqui, vamos inventar um nome aqui. Né? E saíram inventando nome. Né? Tanto é que chega lá na carta de Tiago, em inglês é James, em hebraico seria Jacó em português, mas é Yaakov. Né? E aí saíram inventando nome. Mateus, o nome em hebraico é Matetial. Não, vamos botar outro nome. Então saíram inventando nome. João, como é João? Yaohana, em hebraico, Yaohana. Se você chegar em Jerusalém, você vai ver. Não precisa nem ir lá. Como é Mateus? Os profetas, né? Isaías, Jeremias, Yermial, o nome do profeta Jeremias, Yermial. Mas os homens saíram inventando, criando nome. Então, existe um motivo para isso, né? Alguns não foi maldosamente, não, mas acabaram entrando no barco, né? A correnteza já estava levando, então vamos criar nome, vamos inventar nome. E aqui está, então, a gente aprender a palavra da verdade, a gente amar a palavra da verdade e a gente poder avançar assim. Então, essa série sobre a palavra da profecia não vai servir para engrandecer os homens, mas para trazer a glória do nosso Pai e fazer com que ela se manifeste em nossa vida, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, no meio das nossas lutas, no meio dos nossos desafios, no meio dos nossos dramas. Aleluia. É a palavra da profecia. A igreja precisa... A igreja, quem é a igreja? Somos nós, não é uma denominação, não. A igreja são aqueles que... Yalcha é a cabeça. A igreja precisa aprender a palavra da profecia. Nós precisamos nos tornar especialistas. Aonde a Escritura fala sobre profecia? Como é que eu me torno um verdadeiro profeta?
Como é que eu tenho uma vida que agrada ao meu Pai se eu faço parte da nação de profetas? Se o meu Salvador, ele tem o ofício de profeta, sacerdote e rei. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é a cabeça da minha história. Ele é a cabeça das minhas emoções. Ele é a cabeça das minhas decisões. Se ele é a cabeça da minha vida, se eu sou igreja, então eu preciso também viver profecia. E o que é que isso implica? O que é que isso significa? Grande parte das pessoas estão perdidas sem saber. E eu estou chamando a igreja a estudar, a buscar em oração, a viver a palavra profética, a declarar, a entoar pelo menos uma vez por dia esse cântico, que é o tema também, a palavra da profecia, nesse mês que nós estamos vivenciando. Amém? Aleluia! Então, todos vocês que me acompanham aí, guardem isso. Na verdade, essa ministração hoje, que eu não tinha me preparado para esse objetivo, eu tinha preparado uma outra ministração, mas o Espírito Santo colocou no meu coração a convicção e a necessidade de enfatizar, de mostrar com clareza qual é o propósito dessa série de mensagens, esse período que a gente está vivenciando. Amém? Para que a gente possa orar nesse foco. Amém? Aleluia, vocês estão comigo? Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé. Então, meu abraço, aqueles que me acompanharam, venham estar aqui conosco, porque é importante nós nos reunirmos. Não existe essa história de igreja digital online, não. O meio digital é uma ferramenta de valor, sim, quando usada de forma sábia. Mas a igreja é chamada para viver comunhão. E comunhão não tem como ser vivida à distância. Ainda que você esteja ouvindo a minha palavra, ainda que de alguma maneira você seja abençoado, mas nós somos chamados a viver e ser igreja na terra. Amém? Então, vem estar conosco, que a bênção do Pai Altíssimo em alto se multiplique na tua vida.